Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Atos capítulo 13, lerei apenas o primeiro versículo só para base homilética e vamos continuar com o subtema das quintas-feiras. A série continua, Atos dos Apóstolos, Deus em missão através da igreja. Não é, amado presbítero Rogério? O subtema, Antioquias fortes, são sinônimos de missionário nos campos, plantando igrejas, e Macedônias atendidas, Rumerito. Macedônias atendidas. Atos 13, os 3 versículos iniciais. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. O que eles estavam fazendo? E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. O versículo 3, então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Passamos 2 quintas-feiras falando sobre uma Antioquia forte. Uma Antioquia forte é sinônimo, biblicamente, de uma igreja local forte. E agora, prosseguindo, ampliando aí, vamos ver como, de fato, a Antioquia forte é sinônimo de missionário nos campos, plantando igreja. E assim leremos alguns versículos do capítulo 13, 14, 15 até o 16. Beleza? Versículo 4. Notem esses nomes. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia. E dali navegaram para Chipre. Quando chegaram em Ênfase, a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Notem isso. Antioquias fortes, cidades evangelizadas, missionários nos campos plantando igrejas e Macedônias atendidas. Olha aqui, ó. Cidades sendo evangelizadas, missionários nos campos plantando igrejas. Veja o resultado disso. Versículo 6. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu de nome Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. Vou ler ali que é melhor, que é a Almeida atualizada. Que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Olha só, observem. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade. E andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Agora observe o resultado disso. Então, o procônsul, vendo o que sucedera, todos juntos, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Conversão.
Antioquia fortes, cidades evangelizadas. Conversões acontecendo. Missionários nos campos plantando igrejas. E Macedônias atendidas. Observe. Agora vamos adiantar a leitura aqui. Vamos dar um salto agora. Aliás, o 13 ainda. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a Perge da Panfilha. Só aí. Vamos adiantar aqui agora a Bíblia Sagrada, capítulo 13 ainda, versículo 43. O 42 e o 43. O 42. Ao saírem eles, os judeus, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Observe, gente, que maravilha. Agora eles estão na Antioquia da Pisídia, não é? Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. Conversão. E estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Eles estão agora na Antioquia da Pisídia, e não mais Antioquia da Síria. O que aconteceu aí, gente? Conversão. Isso depois de um sermão daqueles também, parecido com o de Estevão em Atos 7. Observe agora. Conversão, não é? Acontecendo aí. Versículo 21, adiante. Do capítulo... Aliás, o capítulo 14, o primeiro versículo. O 14, o primeiro versículo. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e fizeram o quê? E falaram de tal modo, novamente, gente, que veio a crer grande multidão, tanto de judeus, como de gregos. Aconteceu isso aonde? Icônio. Eles saíram da Antioquia, fortalecida, agora estão em Icônio. O que acontece lá? Palavra pregada, conversão. Igreja plantada. Entende agora a relação? Igreja plantada. Agora adiante aí. Versículo 6, capítulo 14, versículo 6. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra, perseguição e Derbe, cidades da Licaônia e para as regiões vizinhas, onde anunciaram chegaram em Listra e Derbe e fizeram o que lá, gente? Anunciaram o Evangelho. Versículo 8. Em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Pode passar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele soltou e andava. Resultado disso, foram vistos como, dentro do paganismo lá da região, foram vistos como deuses manifestados. Eu não vou adentrar aqui. Adiante novamente comigo. Versículo 19, capítulo 14. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Esse é o versículo 19. Pode prosseguir com o versículo 20 agora. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, todos juntos, partiu com Barnabé. Para qual cidade, gente? Para Derbe. Observem o movimento da igreja. Versículo 21.
E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos... Espera aí, gente, calma aí. De novo agora, esse versículo juntos. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e... voltaram para... Voltaram para quê? Ou para quê? No português culto, para quê? Então vamos lá, versículo 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firme na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, meus irmãos, eles passaram por essas cidades, fizeram discípulos, seguiram adiante para pregar o evangelho, depois voltaram para essas mesmas cidades para fazer o quê? Fortalecer os discípulos. Vão observando aí a ideia. Antioquias fortes, cidades evangelizadas, conversões, missionários nos campos plantando igrejas e Macedônias atendidas. Mas vamos continuar com a leitura. Propositadamente, estamos fazendo essa leitura assim, alternada aqui, pulando versículos mesmo. Capítulo 15, ou melhor, ainda voltando aqui, por favor, versículo 24. Capítulo 14, versículo 24. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a... Isso. E fizeram o que lá, gente? O 25. E tendo anunciado a palavra em... Desceram a qual cidade? Atália. E dali navegaram para... onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que agora tinha terminado. Vocês entendem agora? Assim termina a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Saíram de Antioquia, atravessaram fronteiras, anunciando o evangelho, plantaram igrejas, voltando, fortaleceram os discípulos, verificaram as igrejas que haviam sido plantadas e voltaram para Antioquia. Agora observe a continuação do texto. Onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que agora tinha terminado. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia feito com eles e como tinha aberto aos gentios a porta da fé. Permaneceram muito tempo com os discípulos. Saíram de Antioquia para anunciar o evangelho. Saíram de Antioquia, cidades evangelizadas. Cidades evangelizadas, conversões. Discípulos feitos. Discípulos feitos, plantação de igrejas. Igrejas plantadas, igrejas consolidadas. Agora volta para fazer o que Antioquia? Prestação de contas. Prestação de contas. Eu vou abordar esse detalhe já já. Só quero primeiro dar essa passeada panorâmica com vocês. Veja o que faz uma igreja uma Antioquia forte. Vejam o que uma Antioquia forte ela faz, gente. Uma igreja local forte é sinônimo de cidades evangelizadas. Ela é sinônimo de missionário nos campos, plantando igrejas. Mas aí, pulando para o capítulo 16, vou dar um intervalo aqui do capítulo 15, vamos tratar o capítulo 15, o miolo dele em outro momento. É aqui que nós temos uma das bases para o presbiterianismo, não é? Para o sistema de governo de federação. Capítulo 16. Observe. Primeiro versículo. Agora já é a segunda viagem missionária. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Ali havia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e em Icônio, lembram dessas cidades? Davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia. E por isso,
circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares. Isso aí é sabedoria do alto, gente. Pois todos sabiam que seu pai era grego. Volta esse texto aí. Eu quero, para não deixar passar, não vou entrar nele. Pode continuar. Paulo quis que ele fosse circuncidado. É só um breve comentário. Você quer entender esse texto aí? Leia ele à luz de 1 Coríntios 9. Paulo disse, me fiz de tudo para com todos, com o objetivo de ganhar o maior número possível. Quer ver isso na prática? Está aí. Ó. Ele, preste bem atenção, o Paulo que aos Gálatas confronta Cristo e mais a circuncisão, aí ele recomenda a Timóteo a se circuncidar, estrategicamente, como ponte para a obra missionária. Fica só essa dica aí, como é importante conhecer a palavra, sabedoria do alto, saber abordar. Parece até que Paulo está se contradizendo, não há contradição aí não, viu? Mas eu não quero me ater a isso não. Vamos lá então, versículo 6, adiante para o versículo 6. E percorrendo a região frígio-gálata, segunda viagem missionária, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia. Mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E o narrador continua. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, todos juntos agora, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele respondeu ou não? Assim que teve a visão, imediatamente, preste bem atenção, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Razão? Concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho, Sônia. E foi feito isso. Queremos parar aí com essas leituras alternadas. Ou, de certa forma, fragmentada. Mas uma leitura fragmentada proposital, sem perder a harmonia. É que nos capítulos 13, 14, 15 e 16, nós encontramos o subtema que iniciamos há 20 dias, mais ou menos. Há mais de um mês. Uma Antioquia forte. Uma igreja local forte. É sinônimo de cidades evangelizadas. Eu estou fazendo questão de refletir isso como ministro da palavra, como docente, para dizer que a igreja do Senhor precisa tomar cuidado para ela não se perder na caminhada. Nós temos dito aqui para esta amada igreja que tem usufruído de um crescimento qualitativo e quantitativo, que existem duas principais frentes de trabalho da igreja. Tudo mais deve ser elaborado olhando para essas frentes de trabalho. Qualquer agenda de trabalho, qualquer programação, se não convergir para essas duas frentes de trabalho, ela se encontra desalinhada com o dono da igreja. Ela pode ser linda, bonita, mas está desalinhada. Qual é a frente de trabalho? Está na nossa visão de igreja. Qual é a nossa visão? Uma igreja que ganha e edifica o maior número possível de pessoas para Cristo Jesus. Duas frentes. Ganhar os perdidos para Cristo e edificar os salvos. Tudo deve ser voltado para isso. Assim é a evangelização. Não é programar por programar. Não é encher nossas agendas de evento, mas
esses eventos não estão convergindo para essas frentes de trabalho. Nós não estamos acusando a igreja de não estar fazendo isso. Estamos fazendo um trabalho de prevenção. Eu tenho um livraço em casa, Igreja Simples. E o teor do livro é, escrito para pastores. Pastores, cuidado. Cuidado para não transformar a igreja em uma realizadora de 1 trilhão de eventos, mas que não passam pelo crivo do ganhar e do edificar. E vamos sobrecarregando a igreja, ela vai se cansando com tantas coisas e o principal ela não faz, evangelizar. Antioquia forte, cidades evangelizadas. Juan, a UMP, tem que continuar trabalhando com essas duas frentes. Ganhar jovens para Cristo e edificar aqueles que já estão em Cristo. Ganhar os que estão sem Cristo para Cristo e edificar os que já estão em Cristo. Tudo mais é voltado para isso. A Conferência Fé Reformada é para isso. Assim tem que ser o PH, SAF, assim tem que ser o MP, UPA. Olha aqui, gente, Antioquia Fortes, cidades evangelizadas, missionários nos campos plantando igrejas e Macedônias atendidas. Água, valeu, guerreiro Diácono Júnior. Então eu peço carinhosamente aos nossos presidentes e vamos ter uma reunião. Havíamos marcado com eles, mas prudentemente um deles não poderia estar presente, então evitamos. Eu pensei direitinho, não. Nós praticamos a cultura da honra. Então é bom que todos os presidentes estejam presentes. Então, um não estaria, adiamos, mas vamos ter essa reunião. A reunião é uma reunião para estimular mais ainda, é uma reunião para mobilizar mais ainda, é para orientar, para dizer, é por aqui. Não é como eu quero, é como o dono da igreja quer. Nós temos que fazer eventos pontes para a mocidade. É bom, vem louvar, guerreiro. Agora, tem alguns trabalhos que não tem sentido ficar fazendo só o vem louvar sem pensar no jovem não crente. Entendeu? Tem que trazer jovem não crente. Tem que trazer jovem não crente para a igreja. Vamos aproveitar o dia do amigo e fazer um trabalho na igreja. Amigo com pizza. Isso é evento pontes. Nós temos que criar pontos para chegar neles. E anunciar o evangelho, Breno. Mas precisamos também edificar. Aí sim, Conferência Fé Reformada. Aí sim, a leitura do livro Homens Mais Parecidos com Cristo. Mulheres Mais Parecidas com Cristo. Aí sim, vocês perceberam que até a nossa liturgia, ela instrui. Vocês perceberam que o liturgo que está aqui, Deus já está instruindo a igreja através da liturgia. Perceberam isso? Já percebeu isso, Romerito? Já percebeu que os nossos liturgos, eles não estão lendo o texto aleatoriamente? Tem toda uma sequência. Pois é. Tudo é feito para edificar os salvos e alcançar os perdidos. Agora, mais do que isso, é missionário nos campos plantando igrejas. Encontramos Paulo e Silas plantando igrejas. Plantando igrejas. A primeira igreja presbiteriana, ela tem o privilégio de dizer, nós plantamos a segunda. Iniciamos a plantação de José Maria. Estamos apoiando agora a plantação da IP Esperança. Mas Deus quer mais. Mas para isso precisamos manter a igreja local forte. Então, é por isso que eu digo às vezes para alguns irmãozinhos que me procuram, confia no vosso colégio pastoral e no vosso docente. Tudo que é voltado para fora tem que vir do pastor e do colégio pastoral.
Ninguém se autodenomina missionário. Ninguém se autodenomina o orientador da igreja. Sociedades internas não são igrejas dentro da igreja. É preciso dizer isso como prevenção. Graças a Deus não tem acontecido isso aqui, mas é prevenção. Quem é que envia Paulo e Barnabé, Paulo e Silas? Paulo e Barnabé? São eles mesmos? São eles que procuram a liderança de Antioquia e dizem: olha, quero comunicar para vocês que eu e Paulo pensando bem, Barnabé, eu e Paulo pensando direitinho, a gente resolveu ir para ali. Não, o Espírito Santo usou, colocaste bem, Vicário. Cadê Carlos? Ele está aí, o Carlos de Marlene. Está numa tarefazinha ali, isso, está ali. É uma bênção, Carlos, está ali na tarefa dele. Deus usou alguém ali da liderança, gente. Não foi assim algo, Deus usou. Para dizer, separai-me, Paulo e Barnabé. Então fica esse trabalho de prevenção. Da nossa parte como líderes, jamais obstacular o avanço da obra. Já pregamos aqui recentemente um sermão temático sobre 8 marcas de uma igreja que cresce vertiginosamente e saudavelmente. Uma delas é uma liderança capacitadora, que é sinônimo de capacitação. Mas fica essa prevenção, viu? Ninguém recebeu de Deus aqui, nem eu mesmo, de autoproclamar. Se autoproclamar missionário, se autoproclamar. Não. Existe ordem bíblica e eclesiástica. Mas, voltando para o segundo ponto, você vai encontrar Paulo e Barnabé nas cidades, evangelizando e plantando igreja. Evangelizando e plantando igrejas. Volte para o capítulo 14 comigo aqui. Rapidinho, veja um detalhe aqui comigo, por favor. Deixa eu ver aqui para adiantar aqui. Versículo 23, capítulo 14, versículo 23. Naquela cidade que eles passaram, pregaram o evangelho e houve conversões, discípulos foram feitos, igrejas plantadas. O que essas igrejas precisavam agora? Estão lá plantadas. O que elas precisavam? De liderança. O que eles fizeram? Vamos lá. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Vejam só, queridos. Como para Deus tem ordem, meus irmãos. Tem ordem. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbítero. Depois de orar, com jejuns, interessante, ó, Atos 13, Avelino, os encomendaram ao Senhor em quem haviam igrejas plantadas, igrejas organizadas, igrejas sendo colocado em ordem. Agora a liderança está lá. Aí os apóstolos, missão cumprida, partiram para outra. Entende agora? É isso. Uma Antioquia forte, cidades evangelizadas, missionários nos campos plantando igreja, mas plantando igreja à maneira de Deus. E plantar a igreja à maneira de Deus é isso aí. Não foram também os próprios homens lá dessas igrejas que disseram: ei, o Barnabé agora Barnabé e Paulo, olha, a gente conversando aqui direitinho, a gente achou por bem que nós aqui vamos liderar a igreja aqui para frente. Foi isso? Não. Paulo e Barnabé voltaram para aquelas cidades. Paulo voltaram. E perceberam que elas precisavam agora de um corpo de liderança. E eles promoveram isso lá na igreja. Eles. A liderança que foi levantar, a liderança que foi enviada lá de Antioquia, depois de plantar igrejas, também agora são usados por Deus para... Isso é muito bom, meu irmão. Eu estava esses dias pensando, não tem problema que fique pouco tempo para exploração, mas eu preciso fechar essa parte hoje aqui. Porque a gente precisa cuidar da noiva de Cristo. Esse dia eu estava em casa pensando, é público isso. Como
muitas pessoas estão brincando com a igreja do Senhor. Quando não são ovelhas brincando com a igreja do Senhor, são líderes. Teve a morte aí do líder da igreja Bola de Neve, não teve? Ele morreu de um acidente de moto. Não vou descrever aqui a vida dele, quem sou eu. Mas veja que coisa mais doentia, a que ponto chega às vezes algumas igrejas, sem generalização. A viúva que já estava separada dele entrou na justiça comum, reivindicando a presidência da igreja. Gente, seria como que se não fosse trágico. Aí você diz para mim assim, mas aí são eles, mas o mundo não separa, gente. Veja que ponto. É porque justamente não tem base bíblica para isso. Eu pensei em encerrar a série de sermões temáticos domingo com outro tema. O que a igreja não é. Mas aí tem um outro tema também que eu estou trabalhando nela. Aí eu estou na dúvida ainda. O que a igreja não é. E depois mostrar o que a igreja é. Porque aqui mesmo no vale, você dá uma olhadinha assim de leve, assim, e diz, meu Deus, misericórdia. Mas o pior é que você encontra a ovelhinha do Senhor nessa onda, às vezes. De achar que igreja pode ser feita de qualquer jeito. E eu pensando, um dos pontos seria esse aqui, o espóliozinho. A igreja não é, muito menos os seus cultos, uma discoteca, onde se tem show music. Música music. Não é. Você olha para virou discoteca algumas igrejas. Elas viraram discoteca, meu irmão. São 2 horas de e sem letra. Se tivesse letra, é maravilha, porque o cântico na igreja é bíblico. E uma pregação sem generalizar, de baixo para cima e não de cima para baixo. É só de massageamento de ego. É claro que lotam. E aqui nós não estamos generalizando, por favor, gente. Uma Antioquia forte, zele. Eu estou dando isso aqui para dizer o seguinte: zele pela igreja local onde Deus te colocou. Só saia dela se Deus disser saia e saia pelo caminho correto, via liderança. Porque também virou moda, né? Via liderança. Como vocês têm feito. Quem tem chegado aqui tem dito isso para a gente. Porque senão vira bagunça, gente. A igreja é a noiva de Cristo. Ela não é uma discoteca para extravasamento das emoções do povo. Há uma competição hoje. Quem atrai mais? Que o Senhor nos livre disso. Nós não estamos aqui para competir com ninguém no Vale de Pedro. Quem atrai mais? Nós estamos aqui para ganhar e edificar o maior número de pessoas, não para nós mesmos, mas para Cristo. Cristo Jesus. Então, que a primeira igreja presbiteriana prossiga nessa caminhada que ela está. Que cada ovelha que está chegando aqui chegue com essa consciência. A igreja não é igreja. Quem usou essa expressão foi o pastor Frank Ferreira. Ela não é uma igreja. Ela não é uma ONG. Aqui com todo respeito às ONGs. Mas a igreja não é uma ONG. Até o linguajar agora há um linguajar agora, eu sei que é preocupado com a justiça e tal, não é?
com o Estado Democrático de Direito, e agora tem que chamar a membresia para alguns trabalhos de voluntários. Para Cristo não tem voluntário, para Cristo tem discípulos. Que conversa é essa de voluntários? São discípulos de Cristo Jesus. Eu entendo, às vezes, a preocupação com muita gente colocando a igreja hoje na justiça. Mas que coloque. Que conversa de voluntário. E quando você coloca a ideia que é voluntário, você tem quase que implorar. Ei, gente, quem tem que implorar somos nós, ao dono da igreja. Me deixe trabalhar para ti. Me deixe trabalhar para ti, Jesus Cristo. Nós temos que gerar essa consciência de que um verdadeiro discípulo é aquele que não precisa ser implorado para fazer, ele implora para fazer. Senhor Jesus, deixe-me trabalhar para ti. Deixe-me trabalhar para ti, Jesus. É Isaías 6 na veia. Quem há de ir por nós? A quem enviarei? Aí um verdadeiro discípulo responde como Lucas e Tainá: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Isso é igreja. Para voluntários. Graças a Deus que vocês não têm essa mentalidade, né? Discípulo é um privilégio. Meu irmão, é um privilégio servir ao Deus vivo, Rogério. É um privilégio servir a Cristo. O Conde Zinzendorf, naquele livraço, para quem já fez seminário, com certeza o seu professor de missiologia deve ter passado um trabalho sobre aquele livro, Até os Confins da Terra. Se nunca passou, adquira esse livro, é um clássico. Tem lá uma história do Conde Zinzendorf, das missões morávias. Acaba cheio da grana, Raquel. Aí o presbítero Humberto e os demais presbíteros, ele resolveu visitar um museu. Olha o que Deus faz. E nesse museu, estava lá um quadro com uma caricatura de Cristo. Caricatura não no sentido pejorativo, não é? A arte. A igreja se tornou iconográfica, gráfica de forma bem... A arte é de Deus. Não confunda as coisas. Vamos ter que dar um estudo sobre isso aqui. Aí tinha lá um quadro bem lindo. E estava lá, desenho. E embaixo estava assim. Tem até um hino. E embaixo estava assim no quadro: tudo isso eu fiz por ti. O que fazes tu por mim? Meu irmão, a história narra que para ele foi como que Jesus tivesse aparecido e dissesse assim, cara a cara: tudo isso eu fiz por ti. O que fazes tu por mim? Mudou a história do Conde Zinzendorf. Um passeio no museu. Ele era antiquário, né? Ele gostava das coisas antigas. Antiquário aqui não é pejorativo não, gente. Gente que gosta de relíquias, gosta de colecionar. Mas Deus usou um quadro com essa frase: Daniel, tudo isso eu fiz por ti. O que fazes tu por mim? Gente, olha, cada um aqui deveria repensar sobre isso. Querido, será que... Eu estava hoje aconselhando uma ovelha querida e disse: ovelha querida, preste bem atenção. Nós não temos noção, a gente só descreve o que significa a Bíblia dizer que Cristo bebeu o cálice da ira de Deus no meu lugar. Gente, isso é muito mais, querido, pregos, muitos outros haviam sido crucificados, gente. Se a gente parar para achar, se a gente achar que a dor principal de Cristo foi ele ter prego nas suas mãos, ali foi apenas, irmão, fichinha. A dor dele, quando ele diz Eli, Eli, lama sabactane, ele está sofrendo o inferno que você deveria sofrer e você não sabe descrever. Eu não sei descrever o inferno, meu irmão, e eu nem quero saber descrever, nem quero ir para lá. Aí você vai entender, tudo isso eu fiz por ti. Agora, o que fazes tu por mim?
Isso aquece o meu coração, gente. Por mais falho, e eu sou falho. Você não está falando com serafim aqui não, meu irmãozinho. Todo dia eu tenho que esmurrar o meu corpo. Linguagem de Paulo, esmurro o meu corpo, reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. 1 Coríntios capítulo 9. Mas, meu irmão, quando eu vejo isso, me enche meu coração de paixão. Eu confesso para vocês que o tempo todo eu estou mexendo na minha biblioteca, e o tempo todo eu estou buscando um livro, e eu estou liderando conhecimento, conversão e discipulado. Aí eu boto lá, volto, leio um capítulo, e o coração fervendo. Porque, meus irmãos, como disse John Piper, não desperdice o seu tempo. Bora, primeira igreja. Ei, você que é membro da primeira igreja, ovelha preciosa, está nos acompanhando, é para você também. Contamos com você. Deus está derramando abundante bênção nesta igreja, mas Ele não está fazendo isso para a igreja reter, é para a igreja sair e ganhar e edificar o maior número possível de pessoas para Cristo Jesus. Eu confesso que às vezes eu venho para cá até cansado, gente. Mas é algo assim que você não tem explicação mesmo, não. Confesso que não tem, não. Porque acontece algo no coração da gente assim que você mesmo não. Que isso? É Ele. É Ele. Gente, é Ele, a glória é dEle. Ele seja exaltado, Ele seja amado. Que a nossa paixão seja ver o nosso Cristo sendo conhecido e adorado. Que o seu maior projeto de vida seja ver Cristo sendo conhecido e adorado. Quando te perguntarem qual é o teu maior projeto de vida, é ver o meu Cristo sendo conhecido e adorado. Todos os demais projetos estão subordinados a isso, convergem para isso, a Ele a glória. Diga isso para você mesmo. Segunda-feira, estou indo trabalhar como pedreiro, mas o projeto maior é que o meu Cristo seja conhecido e glorificado. Estou indo trabalhar como professor, que o meu Cristo seja conhecido e glorificado. Estou indo trabalhar como auditor fiscal, que o meu Cristo seja conhecido e glorificado. Como um advogado, que o meu Cristo seja conhecido e glorificado. Como médico, que o meu Cristo seja conhecido e glorificado através de mim. Em mim e através de mim. É isso. Pastor, e a oração? Faz parte. Minha esposa, a minha secretária, esse dia eu estava pensando, eu tenho que compensar ela um pouquinho mais. Eu já dei mais uma tarefa para ela. Minha filha, daqui para frente, eu vou até avisar para a igreja, as ovelhinhas. Marque com ela. Gabinete pastoral, marque com ela tudo agora. Agora cuidado com o meu olho mesmo, é por conta disso. E eu brincando, eu só disse esse dia, rapaz, eu preciso recompensar ela um pouquinho mais, não é, André? Ela merece ou não merece, gente? Merece. Mas não fale o valor, não. Não fale o valor, não, Raquel. Mas merece. Coração. Minha baixinha é uma benção. De coração, ela que me faz lembrar mesmo. Ó, tem gabinete hoje com... Tem hora que ela para de se ligou para a irmã. Sério, eu estou falando sério mesmo. Coisa boa, né, guerreiro? Ela se ligou para... Porque eu falo para ela, eu tenho que ligar. E ela se ligou para... Já teve um momento que eu disse, eita, é mesmo, vou ligar agora, meu filho. Deus seja louvado. Isso é casados para Deus. Nossa maior missão no casamento é juntos tornar o nosso Cristo conhecido e vê-lo sendo glorificado. Os presbíteros têm dito aqui, você é um funcionário público, você é um missionário disfarçado de funcionário público. Você é um missionário disfarçado de militar. Você é um missionário disfarçado de advogado. Você é um missionário disfarçado de médico. Você é um missionário disfarçado de pedreiro. Eu estou citando pedreiro aqui, que é uma profissão linda. Você é um missionário disfarçado de mestre de obra. Você é um missionário disfarçado de engenheiro. E aplique isso agora. E a igreja diz... Amém. E vamos encerrar, né? Está na hora. 4 minutos para encerrar. O
capítulo 15 vai ser a parte, porque vamos mostrar por que que o nosso governo é como é, e vai ser o capítulo 15. A igreja tem ordem e decência. Ordem e decência sem extremos, mas vai ser no capítulo 15. É o miolo de um outro assunto.